A paz do Senhor, igreja, tudo bom? Hoje nós vamos estar abordando um assunto muito interessante, que é compaixão com propósito. Eu às vezes aproveito algumas palavras que eu recebo de alguns líderes de igrejas e dentro do contexto que eles me passam, eu procuro absorver, é claro, né, aprender algo novo e também expor o que eu já aprendi com o Senhor. Amém? Então hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: compaixão com propósito. Está lá em Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 14, do versículo 13 a 20, certo? E diz lá assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se, teve compaixão dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amém? Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 20. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor escreveu este livro maravilhoso, que é para que a gente possa ir crescendo, possa ir aprendendo mais sobre o teu coração, sobre o que o Senhor pensa, como o Senhor age, como o Senhor faz. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nos dê a abertura dos olhos, nos dê a capacidade de enxergar além do que os nossos olhos enxergam, meu Pai. A viver grandes maravilhas diante das pessoas para que elas glorifiquem ao Senhor através de nossas vidas. Aumenta a nossa fé. Dá-nos um sentimento de compaixão, Senhor. Compaixão como teve o seu filho, e nos ajude para que nós possamos entender o real motivo e qual o propósito de termos compaixão. Amém? Glória a Deus. Jesus se compadeceu da multidão. Jesus teve compaixão da multidão. Você sabe o que é ter compaixão? Se compadecer de alguém? Um dos mandamentos exemplifica o que é ter compaixão, que é o segundo mandamento que Jesus falou, resumido lá: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus que existem 3 tipos de compaixão quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava estudando, quando eu estava meditando e colocando diante de Deus, para que Deus pudesse falar comigo, é evidente. E Deus me mostrou 3 tipos de compaixão neste texto de Mateus que lemos acima. E nós vamos aprender a como identificar e o que fazer para não errar ao praticar a compaixão, ok? O primeiro tipo de compaixão é a compaixão chamada autocompaixão. A autocompaixão é praticada por pessoas que não reconhecem que elas são, no reino de Deus, muito mais do que elas pensam. Elas não sabem quem elas são no reino de Deus. E porque ainda estão vivendo sob o domínio deste mundo,
sempre se acham coitadinhas, sofredoras, incapazes. Pessoas com autocompaixão, isso é, compaixão de si mesmas, estão sempre procurando alguém para fazer o que elas não se sentem capazes de fazer. Qualquer vento de doutrina que alimente essa deformação de autocompaixão de si mesmas, isso é, a compaixão de si mesmas, atraem elas como se fosse uma mosca que é atraída pelo mau cheiro, mau odor. Por quê? Porque elas são presas fáceis para aquelas pessoas que são mal intencionadas. Facilmente elas são enganadas. Ainda bem que a multidão aqui estava com Jesus, né? Não é verdade? Não é verdade isso daí? Imagina se não fosse com Jesus. O que poderia estar acontecendo com elas. E na realidade estava acontecendo com a vida delas antes de conhecer a Jesus. A outra compaixão é a compaixão na carne. Compaixão na carne. A compaixão na carne ela é praticada por pessoas que até bem intencionadas. Sim, são pessoas muito bem intencionadas, mas como andam por vista e são limitadas pela capacidade humana delas, a sua carne, né? Elas agem pela carne, o efeito da compaixão delas não é satisfatório para Deus. Por quê? Porque quando elas se encontram em situações que dependem da fé delas, uma intervenção divina, essas pessoas que praticam a compaixão na carne abandonam as pessoas ou despedem elas para que se livrem das pessoas ou da situação, por não terem uma solução para a situação. Os apóstolos estavam vivendo isso. Quando viram que a multidão ficaria com fome e não tinham o que oferecer, praticaram a compaixão na carne. Isso é, fizeram o que achavam que era melhor para eles e para a multidão, agindo desta forma. Isso é, o que eles falaram? O lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Eles não estavam querendo o mal deles, não é verdade? Porém, é uma compaixão na carne, entendeu? A outra compaixão é a compaixão de filho de Deus, ok? A compaixão de filho de Deus ela é praticada por pessoas que reconhecem que são limitadas por sua natureza terrena e, a despeito do que aconteça, dão glória a Deus, sabendo que Deus está no controle da situação. São pessoas conscientes da sua situação e das situações das pessoas que estão à sua volta. Porém, elas não se conformam em ver pessoas à sua volta ou ela mesma sem esta compaixão de filho de Deus. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas acreditam que não importa o quanto ele ou as pessoas têm, antes importa o que Deus pode fazer com aquilo que ele tem ou as pessoas têm. Então elas oferecem a Deus, as pessoas que têm compaixão, né, como filho de Deus, elas oferecem a Deus o seu melhor. E Deus responde com o melhor que vem dele. Nós vemos a compaixão de filho de Deus no jovem que tinha os pães e os peixes. Foi uma providência divina preparada por próprio Deus para ensinar aos discípulos, para ensinar às multidões, para ensinar para nós a importância de você não confiar no pouco que tem achando que isso não vai dar. A providência divina, quando você entende isso, que Deus é quem vai fazer o milagre na tua vida e não o que você tem que vai garantir a tua vitória, você desenvolve no seu interior uma compaixão de filho de Deus. Você não quer ajudar as pessoas com o que você tem, mas você quer ajudar as pessoas com o que realmente Deus pode fazer pela vida delas. Amém? Quando ele deu os 5 pães e peixes, crendo que algo seria feito, ele simplesmente exercitou, ele exerceu a compaixão como filho de Deus. Você está entendendo? Nós vemos também a compaixão de filho de Deus em Jesus. Esta compaixão de filho de Deus, Jesus manifestava a todo momento.
Por exemplo, Jesus poderia ter dito para os pães e para os peixes, não é verdade? Ele tinha autoridade para isso. Eu ordeno que se multipliquem pães e peixes. E eles obedeceriam. Mas ao invés disso, Jesus humildemente pegou os pães e os peixes, levantou os pães e peixes, ofertou ao Pai, glorificando ao Pai no meio da multidão. Jesus estava mostrando que se nossas intenções forem a de glorificar a Deus, independente do que estamos vivendo, se as nossas intenções, nós crermos que Deus vai agir a nosso favor sem ter medo ou voltar atrás ou duvidar, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se nós darmos testemunho diante das pessoas de uma fé, mas uma fé operante diante dos que nos assistem, Deus fará a parte dele sem hesitar. Compaixão de filho de Deus é estar diante de algo impossível e fazer algo que exercite a sua fé. Algo que deixe claro para você e para as pessoas à sua volta a sua dependência da provisão de Deus, do que Deus vai fazer, do que Deus vai realizar. Exercite essa compaixão de filho de Deus sem medo. Não tenha medo. Compaixão de filho de Deus não é atrair a glória para você. Eu tenho, eu faço, eu consigo, eu realizo. Compaixão de filho de Deus é você não atrair a glória para a sua igreja. Compaixão de filho de Deus não é atrair a glória para o seu ministério. Compaixão de filho de Deus é não atrair a glória para coisas semelhantes. Você precisa glorificar a Deus em tudo o que você fizer. E por último, a melhor compaixão, sem sombra de dúvidas. Para nós encerrarmos, a compaixão do Pai. A compaixão do Pai só vive quem morreu para si mesmo. A compaixão do Pai só vive quem decidiu deixar Deus dominar sua vida. A compaixão do Pai só vive quem deixou Deus dominar seu corpo. A compaixão do Pai só vive quem deixou Deus dominar sua mente. E a compaixão do Pai só vive quem deixou Deus dominar seu espírito. Sim, porque Deus não domina quem não deseja isso de todo o coração, quem não deseja ser dominado por Deus. Quando você entender isso, que a compaixão que vem de Deus não é a compaixão da multidão, não é a compaixão da carne, amém? E que a compaixão do Pai trabalha em concordância com o seu eu, mas tem que ser o seu eu pleno. A plenitude, você tem que ter certeza que é isso que você quer, sem duvidar, sem titubear. Sim, Deus ele trabalha com você quando você for completamente dele, sem reservas. Deus não aceita partes de você. Eu vou entregar essa área para Deus, mas essa não. Eu vou fazer... não. Não. Tem que ser por inteiro, sem reserva. Busque a compaixão do Pai como filho de Deus, e não como a multidão, e não uma compaixão da carne. E você vai ver Deus manifestar na sua vida grandes coisas maravilhosas. Glorifique ao Pai em nome de Jesus. Amém? E amém. E amém.